Estamos de volta com o programa A Polêmica, especial Eleições 2016. E a gente está conversando com a advogada Priscila Marins, ela que é especialista em justiça eleitoral. E Priscila, a gente vai falar de um assunto agora com relação aos comentários nas redes sociais, principalmente no Facebook do candidato, seja ele a vereador ou a prefeito. Como é que funciona isso? Vai existir fiscalização também com relação a esses comentários? Vai dar para fiscalizar tudo? Então, a fiscalização, nesse caso, quem realmente faz é o opositor. Entendi. Se você parar para pensar, a Justiça Eleitoral não tem condições de ficar entrando no Facebook de todos os candidatos. Isso é humanamente impossível, né? A gente consegue. Entendi. Mas, obviamente, o meu opositor, digamos que eu seja uma candidata, a pessoa que me opõe, né, o meu adversário, é evidente que ele vai ficar olhando o meu Facebook procurando um problema ali. E o que está no comentário também geram problemas. Pode gerar um direito de resposta, pode gerar uma multa, não só para quem fez o comentário, mas como também para o candidato. O Facebook, ele é um ambiente que, infelizmente, ultimamente tem ganhado repercussões muito negativas, né? Em questões relacionadas a racismo, enfim. E a gente tem visto que todo mundo está sendo punido, não só aquele que é o responsável pela página social, mas aqueles que também colocam os seus comentários. Então, a dica é que o candidato fique atento, né, e procure, de alguma maneira, não deixar que alguns comentários, né, façam com que ele seja responsabilizado por atos de terceiros, porque também pode ser, né? Agora, Priscila, o pré-candidato que é servidor público, né, ele tem que ter alguns cuidados, né? O que ele deve fazer? Então, o servidor público, ele precisa desincompatibilizar as suas funções para vir como candidato. E aí, dependendo da função que esse candidato tem ou não, ele tem um prazo. A gente já acabou com praticamente todos os prazos, né? O próximo prazo é o prazo de 3 meses antes do pleito, né? Que terminaria em tese dia 2 de julho. Como dia 2 cai no sábado, o melhor que saia no dia 1º, que se afaste do seu serviço público. E quando eu falo serviço público, eu estou falando do serviço da administração pública, direta, prefeitura, tal, e indireta também, aquelas. E, importante dizer, na circunscrição dos pleitos. O que é circunscrição? É o território. Então, se eu sou funcionária pública do município A e vou concorrer no município A, eu tenho que me desincompatibilizar. Se eu sou funcionária pública do município B e trabalho no município A e vou me candidatar no município A, eu não preciso me desincompatibilizar. Porque o Instituto da Desincompatibilização é justamente para evitar o uso do cargo em função da candidatura. Então, esse servidor, ele tem que sair para que ele possa vir candidato. Porque se ele não sai, o registro dele pode ser negado. E o registro, quando eu falo, é como se fosse o passaporte para que ele venha a ser aceito pela Justiça Eleitoral como um candidato. E uma questão muito relevante em relação a isso, que foi tema de discussão também nesse último ciclo de palestras, e pelo que eu vi, o TSE ainda não se manifestou, mas em breve deverá se manifestar, até porque o prazo é muito próximo, é o seguinte: antigamente, esse prazo maior para servidor público mesmo, servidor público que não exerce fiscalização de tributos, porque esse tem um prazo maior, enfim, ele era afastado do cargo, mas ele não tinha prejuízo na sua remuneração. Por quê? Porque coincidia com o prazo de registro de candidatos. Então, ele se afastava, virava candidato. Então, a própria lei, a gente tem por base a lei federal que rege o servidor público federal, ela previa isso, que o candidato afastado para concorrer a cargo eletivo, ele não perdia a sua remuneração. Continua essa regra, só que agora mudou a regra de registro. Então, o que acontece? Ele sai agora em julho, mas só se registra em agosto. E durante esse prazo, o candidato recebe ou não recebe a sua remuneração? Eu acredito que a tendência será não prejudicar a remuneração do servidor. Até porque o direito político de se candidatar não pode ser um karma na vida do servidor. Entendi. É um direito. Então, não pode sair prejudicado. Exatamente.
Mas é uma coisa que o tribunal ainda não se posicionou. Existe uma consulta formulada do Tribunal Superior Eleitoral que ainda não foi avaliada. A tendência é que se aceite sim que ele permaneça com a remuneração, mas ainda não existe uma resposta formal para isso neste momento. E com relação às convenções dos partidos, existe algum tipo de fiscalização durante ela? Então, a convenção do partido é outra mudança que teve em relação ao prazo. A partir do dia 20 de julho ao dia 5 de agosto, poderão ocorrer as convenções do partido para que sejam indicados nesses partidos as pessoas que serão candidatos pelo partido. Né? Por que acontece? A vontade de ser candidato não configura o direito de ser candidato. Para que uma pessoa saia como candidato, o primeiro passo que ela precisa é que o partido dela a indique como candidato. E só há um meio que isso aconteça, que é através da convenção partidária. E nessa convenção partidária, existem coisas que são permitidas, que é a chamada propaganda intrapartidária. É aquela que é feita nos 15 dias que antecede a convenção e é dirigida aos filiados daquele partido, para aqueles filiados angariarem os votos dos seus filiados para que o partido o indique como candidato. O que ocorre muito é que, em nome de uma propaganda intrapartidária, os pretensos candidatos já começam a fazer uma propaganda eleitoral. E aí isso acaba configurando uma propaganda antecipada extemporânea e a própria convenção acaba virando uma propaganda antecipada extemporânea. Entendi. E nesse caso, a Justiça Eleitoral, inclusive, aplica multa ao candidato, a multa ao partido político, enfim. Agora, com relação ao registro das pesquisas, sempre existe, principalmente por conta do eleitor, a dúvida, né, com relação a essas pesquisas. Como é que funciona a fiscalização disso? Então, na verdade, hoje em dia, tudo é feito via internet. Existe um sistema próprio na Justiça Eleitoral e o registro das pesquisas eleitorais são feitos nesse sistema e elas devem obedecer uma série de recomendações, né? A pesquisa ela só pode ser divulgada se ela tiver sido registrado 5 dias antes. Então, durante esse prazo de 5 dias, é dado ao conhecimento de todos que existe uma pesquisa registrada para determinado candidato. E essa pesquisa, ao ser registrada, você não registra o resultado dela. Né? Você pode registrar, inclusive, antes dela acontecer. Eu registro hoje uma pesquisa que será realizada daqui a 3 dias. Mas nesse registro, eu indico a metodologia, o banco de dados, o estatístico, o valor dela, quem contratou, quem pagou, entendeu? E isso tudo, se não tiver dentro dos moldes, qualquer partido político e o próprio Ministério Público, ele pode entrar com uma impugnação à pesquisa e impedir que ela seja divulgada. Entendi. E se essa pesquisa for divulgada sem que haja uma impugnação, inclusive, mas que haja alguma fraude, desculpe, você pode, inclusive, entrar com uma ação para que seja reconhecida essa fraude. E a divulgação de pesquisa que não seja verídica, inclusive, constitui crime. Nossa. Entendeu? Então, assim, porque a pesquisa, ela, quer queira, quer não, ela influencia o eleitorado. Né? Porque o eleitorado gosta também. As pessoas que não têm ainda o seu candidato estipulado, elas tendem a ir para aquele que está melhor na pesquisa. Muita gente fala, já está lá embaixo, não vai ser meu voto que vai fazer a diferença. Então, por isso que a fiscalização na pesquisa, ela é bem acirrada e os próprios partidos fazem muito bem essa fiscalização, até para evitar que uma pesquisa contrária ao seu interesse vá para as ruas. Agora, com relação à obrigatoriedade do CNPJ, do partido e dos candidatos nos materiais de campanha. Então, existem as regras previstas na própria resolução do TRE e na própria lei das eleições, que é 9.504, que todo material de campanha, ele deve adotar algumas recomendações. Então, dependendo, se for majoritária, se for proporcional, e quando eu falo proporcional é aquela direcionada a vereadores, né? Esse material de campanha, ele tem que estar dentro dos parâmetros. E um desses parâmetros é indicar o CNPJ de quem confeccionou, tiragem, quem contratou, o CPF ou CNPJ de quem contratou. Entendi. Agora, pesquisa sobre a gestão de um prefeito, sendo que ele não é candidato, né? Nem candidato ele pode ser feito sem registro?
Sim, mas aí porque a pesquisa que necessita do registro é a pesquisa eleitoral. É aquela pesquisa que fala da vontade do eleitor. Pesquisa o que você quer dizer é aquela de aceitação do governo, né? Nível de satisfação. Isso não é uma pesquisa eleitoral, né? Então, em tese, não teria que estar registrada para que seja divulgada, não. Priscila, como é que funciona o tempo da TV? A gente sabe que acaba tendo partidos que têm mais tempo, né, na propaganda eleitoral durante esse período do que outros. Como é que funciona isso? Isso pode, de certa forma, interferir? Então, existe uma discussão muito grande em relação a isso, porque os pequenos partidos acabam ficando sem representatividade no tempo de TV. Isso é uma regra que existe há muito tempo, que é a questão da proporcionalidade, de acordo com aqueles que ocupam cargo, né, na Câmara, e daí é pautado o tempo de TV. E a própria coligação é formada pensando nisso também. Não vamos achar que a coligação é formada sem motivo, porque não é, né? Você geralmente reúne os partidos que têm maior representação para você ganhar um tempo maior de TV, né? E esse ano a modificação foi que aumentou a quantidade de tempo que tem que ser dividido igualitariamente para todos os candidatos. Então, houve um aumentozinho não tão significativo, mas que já ajuda os pequenos partidos, né? E a grande alteração na questão de tempo foi o prazo também, né? Que antes a gente tinha um prazo, salvo engano, de 45 dias e agora reduziu para 35 de TV, né? Agora, antigamente a gente tinha assim, segunda, quarta e sexta era propaganda para majoritária. Entendi. Terça, quinta e eu acho que sábado para proporcional. Agora todos os dias para majoritária. Como é que você vê essa alteração de tempo, né? A gente já falou sobre a questão do tempo, mas reduziu muito, né? O tempo de campanha, o processo eleitoral assim. Então, reduziu com aquilo que eu te falei, com o objetivo de reduzir os gastos de campanha. Na realidade, a campanha ficou mais barata num quesito marketing, isso é inegável, até pelas medidas, né, de propaganda. Se você parar para pensar, 10 dias de propaganda de TV e rádio, diminui o custo, porque você sabe que uma produção para TV e para rádio custa caro, então reduz também. Mas, por outro lado, a campanha ficou muito técnica. Entendi. E aí o custo eleva de outro lado, né? Porque se o candidato não estiver preparado tecnicamente, quando eu falo tecnicamente, eu tenho que pensar tecnicamente na questão de marketing político e eleitoral, porque você tem pouco tempo, então você tem que ter uma mensagem mais eficaz, né? A questão jurídica também, que é muito importante, e a questão da contabilidade, que, infelizmente, quem não tiver uma contabilidade muito bem feita, é o que a gente chama de ganhar e não levar. Você ganha nas urnas e perde na justiça. Eu acho que essa não é a vontade de ninguém, né? E é assim, por um motivo. Não pense que isso daí foi feito isoladamente porque não foi. Se você parar para analisar os últimos acontecimentos que o Brasil está vivendo, principalmente em relação a pedido de impeachment, doação de campanha, prisão de marqueteiro político, aquela coisa toda, todos os denunciados têm o mesmo discurso. Qual é o discurso? Todo o dinheiro que eu recebi, todo o dinheiro que foi doado para a minha campanha está devidamente registrado e foi aprovado para o nosso período eleitoral. Então, por isso que houve, inclusive, essa mobilização para restringir mais. E aí você restringe na lei, que não vem diretamente do Tribunal Superior Eleitoral, mas houveram várias reuniões e discussões sobre isso para que isso chegasse, mas tem aquela coisa que eu te falei, a análise substancial, que é a questão da jurisprudência. Que quando a gente fala que o processo eleitoral ele é muito mais regido pela jurisprudência do que pela lei. Porque é de acordo com que o tribunal... de acordo com que são julgadas as questões, os casos, né? E aí, como que o TRE, o TSE e o próprio juiz eleitoral vai interpretar essa lei? E a tendência é da maneira mais restritiva possível. A gente vê aí que existem tribunais mais conservadores, mais liberais, mas quando chegar lá no TSE, não tem jeito. Agora, Priscila, novidades garantem agilidade nos processos de afastamento? Então, o que acontece? A duração razoável do processo é uma coisa que já existe, né? Mas com essa reforma eleitoral, chegou-se à conclusão que
e está disciplinado isso, que o tempo razoável de processos, né, que visem cassação de mandato, registro, diploma, não deve ultrapassar o prazo de 1 ano. Né? 1 ano é muito tempo, gente. Não é muito tempo num processo que você precisa garantir ampla defesa contraditória. Porque como a gente sabe que tem muita gente que pratica realmente atos que merecem, né, a sanção drástica de cassação e afastamento, existem ações também que são movidas só para atrapalhar, que são ações sem fundamentos, até porque eu costumo dizer, não só para as pessoas que trabalham comigo, como para os próprios políticos e meus próprios clientes, que papel aceita qualquer besteira e besteira não paga imposto. Então, a ação você entra quando você quer e, enfim... Com isso, você precisa dar para o candidato condições para que ele e para o investigado, para que ele se defenda. Então, 1 ano é um tempo, sim, razoável. Até porque se você passa desse prazo também, você já está encostando em outro processo eleitoral. Isso acontece muito. Ontem mesmo, na sessão do TSE que eu estava analisando, estava sendo julgado um recurso pedindo a cassação e afastamento de um candidato por aqui, pela nossa região, de 2012. Nossa. Então, assim, a gente já está entrando no pleito de 2016 e agora está se julgando, entendeu? É uma coisa muito complicada. Nós vamos para o intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais um bloco do programa A Polêmica.